Evangelho de João, capítulo 20, do verso 11 ao 18, diz assim a palavra de Deus. Maria, porém, ficou em pé chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. Virando-se ela, lhe disse na língua dos hebreus: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse-lhe ainda: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai aos meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: viu o Senhor, e relatou as coisas que ele lhe dissera. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, por esta noite, a noite de ceia do Senhor, Pai, noite da comunhão, noite de nós ouvirmos a tua voz. Te louvamos por este dia, o dia que lembra a ressurreição do nosso Salvador, Pai. Que nós possamos ouvir nesta noite a voz de Jesus nos chamando, Pai, falando aos nossos corações. Assim como Maria Madalena ouviu Jesus a chamando, que nós também ouçamos nesta noite, Pai. Que haja salvação, Pai. Me ajude a pregar para o teu povo, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Por amor ao teu Filho Jesus, abençoe a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Quem aqui se lembra de um programa de televisão chamado Chefe Secreto? Era um programa que, se eu não me engano, era exibido, era um quadro do Fantástico, depois eu acho que virou um programa. Chefe Secreto. Então, o presidente de uma grande empresa, ele se disfarçava de funcionário. E ele começava a trabalhar ali no meio dos funcionários. E depois de um determinado momento, ele se revelava. E alguns ficavam surpresos, porque alguns haviam falado bobeira na frente dele, reclamado da empresa, reclamado dele, sem saber que estava diante do próprio chefe da empresa. Alguns também se deram bem, porque mostraram competência no trabalho. Mas era interessante a reação deles, quando eles descobriam que estavam diante do chefe. No texto desta noite, nós vamos ver um caso parecido. Maria Madalena está diante de Jesus, o seu mestre, o mestre dos mestres. E ela não o reconhece. Pelo contrário, confunde ele com um jardineiro. Hoje veremos que Cristo nos leva a crer nele e nos concede fé pela graça. Mais uma vez, hoje nós vamos ver que Cristo nos leva a crer nele. Ele nos leva a crer nele mesmo, nos concedendo fé pela graça. Em primeiro lugar, nós vemos nesse texto que crer é impossível sem uma intervenção divina. Crer em Jesus é algo impossível, sem que haja uma intervenção divina. Olha o verso 11 ao 13 comigo. Maria, porém, ficou em pé chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Verso 14 e 15. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. É impossível crer sem uma intervenção divina.
Jesus já havia dito várias vezes para os seus discípulos, incluindo Maria, que ele ressuscitaria. Em Marcos 8,31 ele disse: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Maria agora está diante do túmulo de Jesus, no 3º dia, e ela está procurando um cadáver. Mas Jesus já havia ensinado que ele ressuscitaria ao 3º dia. Marcos 9,31, Marcos 10,33 e 34, olha o que diz. Eles o matarão, ele está falando de si mesmo, e 3 dias depois ele ressuscitará. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Só no Evangelho de Marcos existem 3 citações onde Jesus ensina aos seus discípulos que ele iria ressuscitar. E no dia da ressurreição, o grupo dos apóstolos estavam escondidos numa casa com medo e chorando. Maria Madalena vai ao sepulcro para lavar o corpo de Jesus, o cadáver de Jesus. Até os inimigos de Jesus deram mais crédito à palavra que Jesus disse do que os seus próprios discípulos. Quando os inimigos ouviram esses ensinamentos de Jesus, eles pensaram, depois que ele morreu, é melhor colocar soldados lá no sepulcro. Olha o que diz Mateus 27, 63 e 64. E disseram a Pilatos: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de 3 dias, ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Os inimigos deram mais valor às palavras de Jesus do que os próprios discípulos. Seus discípulos tinham visto Jesus operando vários milagres, incluindo a ressurreição de Lázaro. Eles tinham ouvido sobre a sua ressurreição. Jesus falou várias vezes que ele ressuscitaria. Maria Madalena teve experiências sobrenaturais com Cristo. Maria Madalena foi uma mulher endemoniada. Olha o que diz Marcos 16, 9. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do 1º dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela já havia tido uma experiência sobrenatural com Jesus de libertação. Jesus já tinha expulsado dela 7 demônios. Imagine o que é viver com 7 demônios. Mas o que vemos neste texto é que nenhum deles acreditou. Depois de verem Jesus operar grandes milagres, ouvirem a pregação de Jesus, depois de experimentarem milagres em sua própria vida, como no caso de Maria, Pedro andou sobre as águas e viram a multiplicação dos pães, dos peixes, e mesmo assim eles não creram. O que vemos neste texto é que nenhum deles acreditou em Jesus Cristo. E o que a Bíblia diz sobre a incredulidade? Hebreus 3:12 diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. E Hebreus 11:6 diz: sem fé, se você não crer, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Maria Madalena demonstrou uma falta de fé terrível, chorou quando deveria celebrar, confundiu Jesus com um jardineiro e quase um ladrão de cova. Estava à procura de um cadáver, ficou assim ansiosa, lamentou a falta daquilo que ela não havia perdido. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que, irmãos? A palavra de Deus.
Mas eles não ouviram Cristo pregar várias vezes? Ouviram. Romanos 10:17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eles ouviram Jesus pregando várias vezes. Mas será que eles ouviram a Cristo crendo que o que ele dizia era a palavra do próprio Deus? Será que eles ouviram a Cristo crendo que Cristo era o próprio Deus pregando? Muitos de nós ouvimos a palavra de Deus sendo pregada. Mas na segunda-feira a gente vive como se não cresce. Ele era o próprio Deus pregando e eles não creram. Por que eles não creram? Porque a fé é impossível. É impossível crer sem uma ação divina. Atos 16:14 diz, uma das que ouviram, está ouvindo aqui Paulo pregar, era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tira. Mas para ela crer, teve que ter uma intervenção divina. Olha o que diz o texto, o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Você pode ouvir, ver, experimentar milagres em sua vida, mas se Deus não abrir seu coração, você não vai crer. A verdade é essa, crer é impossível sem uma intervenção divina. E a falta de fé vai afetar as nossas ações. A falta de fé se revela em nossas práticas, no nosso estilo de vida. Na verdade, o nosso estilo de vida revela a qualidade da nossa fé. A maneira como nós vivemos no dia a dia revela se nós cremos em Deus ou não. Se nós cremos na sua palavra ou não. Diga-me como você tem andado, que eu te direi o tipo de fé que você tem. Uma fé verdadeira é uma fé que age de acordo com o conhecimento que se tem. Se eu acredito nos ensinamentos de Jesus, nas coisas que ele pede, nas coisas que ele proíbe, nas coisas que ele manda, eu vou viver de acordo com aquilo que eu aprendi e professei acreditar. Se nós olharmos para a nossa sociedade, nós vamos ver o seguinte: quem os empresários preferem? Aqueles que têm só teoria ou aqueles que têm teoria e prática? Se você é um grande empresário, você quer contratar alguém, você vai contratar alguém só pelos diplomas ou pela experiência? Você tem um cargo importante para oferecer na sua empresa. E aí você tem lá um jovem recém-formado, cheio de diplomas, mas nunca trabalhou. E aí você tem um senhor que está há 50 anos fazendo o que você precisa na sua empresa. Quem você vai contratar? Alguém que não apenas conhece a teoria, mas que pega o conhecimento e aplica na prática, no dia a dia. Uma pessoa experiente, alguém que já praticou os conceitos que aprendeu. É alguém que pegou aqueles conceitos que são ensinados em sala de aula e colocou em prática. Isso que é uma pessoa experiente. Você prefere um médico recém-formado para operar o seu coração ou um médico experiente? Você está com uma veia entupida bem atrás assim do coração. E aí tem um médico, acabei de me formar, você vai ser o primeiro, amigo. E aí? Topa? Você vai ser o primeiro que eu vou operar. Ah, você entra no avião. E aí tem uma viagem longa. E o piloto diz, atenção passageiros, essa é a minha primeira viagem, como deve ser a de alguns aqui. Sintam-se tranquilos, fiquem em paz. Né? Eu treinei bastante naquele simulador de voos. Eu era o melhor do simulador. E agora nós vamos fazer uma viagem longa, mas fiquem tranquilos. Né? É o meu batismo como piloto hoje. É a primeira vez que eu estou pilotando um avião com passageiros. Você ficaria tranquilo?
O que é ser um crente maduro? É alguém que pega o conhecimento, os ensinamentos de Jesus e obedece. É alguém que pratica o que se crê. Adão, ele não creu. O que Deus falou para ele? Adão, no dia em que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. O que é incredulidade? É não dar ouvidos à voz de Deus e fazer o contrário daquilo que Deus mandou fazer. Adão ouviu a serpente, ouviu a mulher, mas não ouviu a Deus. Adão não creu. Quem crê de verdade obedece de forma sacrificial. Todos os exemplos que nós temos na Bíblia de homens e mulheres que creram, nos mostra que eles fizeram sacrifícios. Abraão, sai da tua parentela e sai andando aí pelo deserto. Mas para onde, Senhor? Vai andando aí, depois eu te mostro. Com tudo, sem mapa, sem GPS, isso, sem mapa, sem GPS. Sai andando aí, Abraão. E o que a Bíblia diz? Que Abraão é o pai da fé, porque ele creu. Ele ouviu e obedeceu. Noé, construa uma arca. Senhor, eu não sei construir nem carrinho de rolemã. Você quer que eu construa uma arca? Você vai construir uma arca. E é grande, hein, Noé? Por quê, Senhor? Porque eu vou destruir a terra com água. Mas a gente nunca viu chuva. Não existia chuva na época de Noé, era só um orvalho. E o que Noé fez? Ele preferiu ser zombado, ele preferiu ser maltratado pelas pessoas à sua volta, ser tratado como louco. Mas o que ele fez? Ele sacrificou o seu ego. Ele foi lá e construiu Raabe. Ela colocou em risco a sua própria vida para salvar os espias quando o povo de Israel foi invadir Jericó, porque ela sabia que o Deus do povo de Israel era um Deus poderoso. Os discípulos deixaram tudo, os primeiros cristãos, quando os primeiros cristãos eles batizavam, eles confessavam crer que Jesus Cristo era o Senhor. O que isso significava na época? Significava rebelião contra César, porque César era o Senhor. Mas eles não tinham medo, eles iam lá, professavam a sua fé e muitos morreram. Hoje é fácil batizar, irmãos. Nós não perdemos nada por batizar. Nós não corremos risco de vida por batizarmos. Mas eles se sacrificavam, todos eles, todos os cristãos, todo o povo que seguiu e obedeceu a Deus, eles mudaram. Eles mudaram e agiram de forma radical. Agora, a pessoa que diz que crê em Jesus, mas vive uma vida imoral, vive uma vida de mentira, de consumismo, de avareza, como pode dizer que é salvo? Irmãos, revelar a fé no domingo é fácil. Mas a nossa fé, ela se torna autêntica na segunda-feira. É quando você está no trânsito. É quando você está em casa e ninguém está vendo. É quando você está no trabalho e você é tentado a mentir, a roubar. É quando você está diante da tela do seu computador e não tem ninguém por perto. É quando você pega o seu salário e você vai gastar, e com o que você gasta? A Bíblia diz que nós não devemos gastar com coisas fúteis. Como alguém pode dizer que é salvo, se na prática vive totalmente diferente? E tem mais, alguém pode ter ouvido Jesus, visto Jesus operar milagres, ter sido alvo de algum milagre, ter operado milagres em nome de Jesus, ter pregado Jesus e não ser salvo. É possível isso. É possível você ter experimentado de coisas grandiosas, como Judas experimentou. Como muitos experimentaram e não foram salvos. Mateus 7, 21 e 23 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos, nós pregamos em teu nome nós expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O teu estilo de vida revela a sua fé, se realmente você creu em Jesus. Jesus disse várias e várias vezes: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Maria Madalena está ali no sepulcro, chorando à procura de um cadáver. Não creu. Ela não creu. E ela teve experiências grandiosas com Deus. Ela foi liberta de 7 demônios, ela ouviu Jesus pregar. Ela esteve presente na vida de Jesus antes da crucificação, na crucificação e depois da crucificação. Que esse texto nos mostra que crer é impossível sem uma intervenção divina. Em segundo lugar, Cristo nos leva a crer nele pela graça. Ele nos leva. Jesus vem ao encontro do incrédulo com amor. Olha o verso 11 ao 14. Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu. Nós vemos aqui a graça de Deus, essa mulher incrédula, essa mulher que não acreditou naquilo que Jesus falou. Deus manda para ela 2 anjos. Deus enviou anjos para Maria Madalena. E depois nós vamos ver que o próprio Cristo veio a ela. Ela está totalmente perdida, à procura de um cadáver. E o Cristo vivo vem ao encontro dela. Uma mulher incrédula, ansiosa, lamuriosa. Maria procurava um cadáver, mas o Cristo vivo a procurou. Isso mostra a graça de Deus. Ele vem ao nosso encontro na nossa incredulidade, na nossa miséria, na nossa pecaminosidade. Ele vem ao nosso encontro. Ele pisa, como nós ouvimos o Wilson Porter dizendo, ele pisa no lugar onde nós destruímos a nossa vida. Ele pisa no nosso jardim. Ele pisa na nossa casa, onde está tudo destruído. Ele vem ao nosso encontro. Mas ele vem e confronta o nosso pecado. Olha o verso 13 e o 15. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Parece uma brincadeira isso aqui. Imagina, você está num cemitério, diante de um túmulo, e você está chorando, alguém chega do seu lado: por que você está chorando? Se é um de nós, já vai falar assim: você acha que eu estou numa festa aqui? Você não está vendo o lugar que nós estamos aqui? É um lugar propício para chorar. É um túmulo. Cemitério é lugar onde as pessoas choram. Não parece uma pergunta boba? Uma pergunta estranha? Por que você chora? Mas Jesus usa a pergunta para nos fazer nossos pecados, para nos fazer ver nossos pecados. É uma pergunta interessante: por que você está chorando? Na verdade, não é só uma pergunta, é uma repreensão. Maria, por que você está chorando? Não era para você estar chorando. Você não se lembra? Hoje é o 3º dia, eu falei que iria ressuscitar. Era para você estar celebrando. Jesus usa perguntas para nos fazer ver nossos pecados. Quando Jesus entra no Éden, a primeira pergunta que ele faz: Adão, onde você está? E nós sabemos que Deus é onisciente. Ele sabia onde Adão estava. Mas por que ele pergunta isso para Adão? Adão, onde você está? Jesus sabia a árvore que Adão estava escondido. Ele criou aquela árvore, ele criou Adão, ele criou o Éden, ele criou tudo.
Mas por que ele faz essa pergunta? A pergunta, na verdade, é uma repreensão. Onde você está com a cabeça, Adão? O que você fez da sua vida? E ele faz uma segunda pergunta para Adão: quem lhe disse que você estava nu? Como é que você sabe que você está nu? É porque você comeu. Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer. Para Caim, ele chega para Caim e faz o quê? Uma pergunta: onde está o teu irmão? Nós vimos também, no dia que o pastor Wilson veio aqui, ele falou, Deus sabia onde Abel estava. Por quê? Porque Abel já estava na glória, ao lado do próprio Deus ali. Mas então por que ele pergunta para Caim, onde está o teu irmão? Porque na verdade ele, através de perguntas, ele quer fazer com que nós reflitamos sobre a nossa condição, o nosso pecado. Para Paulo, no caminho de Damasco, ele pergunta, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus sabia porque Paulo estava perseguindo a Cristo. Mas Paulo precisava saber disso. E para Maria, ele diz, Maria, por que você está chorando? A quem você está procurando? Eu estou procurando meu Senhor morto. Não, então, esse Jesus que você está procurando, Maria, não existe. Você está procurando um Jesus morto, esse Jesus não existe. E a pergunta para nós nessa noite é, e que Deus está fazendo a todos nós, por que você está vivendo da forma como você tem vivido? Você não sabe que o seu estilo de vida não é compatível com alguém que se diz discípulo de Jesus? Você sabe o que é certo e o que é errado? Jesus nos vem com perguntas, e uma das perguntas é, por que você insiste no erro? Você sabe o final dessa história? Ser discípulo de Jesus é negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. É uma vida de renúncias, e renúncias radicais. Maria, por que você está chorando? Você não creu em mim. Você não me viu como Deus, mas como um mestre comum. Como um mestre qualquer. Eu sou o próprio Deus, Maria, e você não acreditou. E quando não acreditamos, as nossas ações vão nos expor. As nossas ações, elas expõem a nossa fé, o tipo de fé que nós temos, a qualidade da nossa fé. Mas Cristo nos leva a crer nele pela graça. Ele veio ao encontro de Maria, ele confrontou o pecado de Maria, e Cristo se revelou a ela pela graça. Se Cristo não se revelasse, ela não veria Cristo. Olha o verso 16. Então Jesus lhe disse, Maria. Virando-se ela, lhe disse na língua dos hebreus, Rabone, que significa mestre. Rabone era a qualificação, era a maior qualificação dos rabinos. Começava com rabi, rabino e rabone, como se fosse uma escala. Rabone era como chamar assim o maior de todos os mestres. Mas ela reconheceu Jesus porque ele a chamou pelo nome, Maria. Jesus chama suas ovelhas e elas reconhecem a sua voz, irmãos. João 10, 25, 27 diz, Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Algumas pessoas vão ouvir, não vão crer, porque não são ovelhas de Jesus. As ovelhas reconhecem a voz. Quando Jesus falou Maria, ela reconheceu. Mas Jesus se revelou a ela pela graça. Cristo nos leva a crer nele pela graça. Ele vem ao nosso encontro. Cristo confronta o nosso pecado. Cristo se revela a nós. E Cristo amplia o nosso entendimento sobre o nosso relacionamento com ele. Olha o verso 17.
E Jesus disse-lhe ainda: não me segures, porque ainda não voltei para o Pai. Quando Jesus se revelou a Maria, o que ela fez, irmãos? Ela agarrou Jesus e segurou ele com toda a força. Vocês lembram de uma história assim, no Antigo Testamento? De quem? Jacó. Ela se atracou em Jesus e agarrou ele, e Jesus diz: não me segures, Maria. E Maria agarrou Jesus, mas por que ela agarrou Jesus? Porque ela falou: eu já perdi ele uma vez, agora eu não perco de novo. Agora você não sai daqui, Jesus. E Jesus fala para ela soltar ele. Será que Jesus não queria ser tocado? Nós vamos ver que depois, quando Jesus, após esse encontro, outras mulheres se encontram com Jesus e elas se prostram aos pés de Jesus e agarram os seus pés e ele não as proíbe. Nós vamos ver Tomé tocando em Jesus. Então não significa que Jesus não queria ser tocado ou mesmo agarrado por Maria. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: Maria, não é assim que você vai se relacionar comigo agora. Após a ressurreição, você não vai mais se relacionar comigo fisicamente, porque eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar outro como eu. Eu e ele somos um. Eu vou enviar o Espírito Santo, e você não vai viver agarrada a mim, mas eu vou morar dentro de você. É assim que será a partir de agora o nosso relacionamento, Maria. Pode ficar tranquila, Maria, me solte. Você nunca mais vai me perder, porque eu estarei habitando em você. E por fim, o que Jesus faz? Envia ela em missão agora. Verso 17, a parte B. Mas vai aos meus irmãos e diz-lhes que estou voltando para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E no verso 18 ela diz: Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e relatou as coisas que ele disseram. Irmãos, olha a graça de Deus. Deus pega uma mulher incrédula, uma mulher que tinha visto tantas coisas, mas mesmo assim não creu, e agora ele faz dela a primeira missionária. Se você tem uma grande empresa e você precisa de alguém para te representar, para ser o seu diretor de marketing, quem que você vai escolher? O melhor. Mas ele escolhe Maria. Primeiro, ela era uma mulher. O testemunho de uma mulher não era válido. Se tivesse algum caso na justiça, diante de um juiz, o testemunho de uma mulher era como o testemunho de um escravo, não tinha valor nenhum. E Jesus escolhe uma mulher, a primeira missionária. Ela não era do alto escalão, ela não tinha uma linhagem nobre, ela não tinha um passado bonito, ela foi uma endemoniada, ela não tinha um currículo de grandes feitos. Como isso é possível? É a graça de Deus. Deus pega os piores e faz deles seu porta-voz, o seu embaixador, o embaixador do seu reino. Como tudo isso é possível? Cristo ressuscitou, por isso que é possível. É possível porque o nosso pecado foi pago. Por isso é possível agora nós, que éramos como Maria, anunciarmos Jesus. E nós só cremos nele porque ele veio a nós e se revelou a nós. E a nossa fé custou caro. Ela custou caro. A nossa fé custou caro. Ela custou o sangue de Jesus. Nosso pecado foi pago. Existe algo impressionante nesse texto, que passa desapercebido da maioria das pessoas. Olha o verso 11. Maria, porém, ficou em pé chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco. Na ressurreição de Jesus, 2 anjos. Poderiam ser milhares, não é? Uma festa como essa. No dia do nascimento de Jesus, milhares de anjos apareceram lá para os pastores, no campo. Mas agora, no dia da ressurreição, 2 anjos. E onde eles estavam sentados?
onde estivera o corpo de Jesus. Imagine que a sepultura era um buraco numa rocha, e quando você entrava, tinha uma mesa de pedra, como se fosse uma mesa, onde se colocava o corpo. Então, um anjo está sentado numa ponta, na cabeceira, e o outro nos pés. O que isso nos lembra? Eu tenho falado para vocês, não leiam a Bíblia de forma fragmentada. A Bíblia é um livro único. Os livros não são desconexos. Quando você estiver lendo um texto, pense em outras passagens, qual é a relação que existe. E o que lembra um anjo numa ponta e um anjo na outra? Alguém se arrisca? A arca. Êxodo 25, 17 e 18 diz: faça uma tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento, por 60 centímetros de largura, com dois querubins, 2 anjos de ouro batido nas extremidades da tampa, um numa ponta e o outro na outra. Agora, qual era o propósito da arca, irmãos? A arca lembrava a presença de Deus. Dentro da arca, pensa que a arca era um caixote, como vocês estão vendo ali, era um caixote de ouro com uma tampa com 2 anjos, um em cada ponta. Dentro da arca, vocês se lembram o que ia dentro da arca? O maná, os 10 mandamentos e a vara de Arão. Para vocês que não têm conhecimento sobre essas 3 figuras, essas 3 figuras estavam ali para mostrar que o povo de Israel quebrou os 10 mandamentos, rejeitou o maná, que era o pão que Deus alimentava eles, e rejeitaram também o sacerdócio de Arão, que simbolizava a vara. Ou seja, resumindo, representava o pecado do povo. E uma vez ao ano, essa arca ficava no templo, no tabernáculo, no lugar mais assim, restrito do tabernáculo. Um lugar chamado Santo dos Santos. E o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, o sumo sacerdote representava o povo. E ele entrava e oferecia um sacrifício ali dentro. Ele matava um animal e na tampa da arca ele colocava o sangue. Por quê? Porque isso simbolizava que o pecado do povo estava sendo expiado, estava sendo pago. A ira de Deus contra o povo estava sendo aplacada, porque o salário do pecado é a morte, então tem que haver sangue. Se não houver derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E os anjos olhavam a estrutura, como eles foram construídos, com os olhos, com a face, olhando para a tampa. Simbolizando o quê? O que os anjos agora estavam vendo? Não mais os elementos dentro da arca, mas o sangue na tampa da arca. Então era como se os anjos estivessem sendo testemunhas. Era uma forma simbólica de testemunho. O sangue está sobre a tampa. Só que tinha algo curioso que acontecia. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o povo ficava lá fora apavorado. Por quê? Se o sacerdote não saísse, é porque Deus não aceitou o sacrifício. Se o sacerdote morresse lá dentro, o povo tinha medo que Deus mandasse um monte de praga no meio do arraial do povo de Israel. Então eles ficavam ali esperando o sacerdote sair. Eles ficavam olhando, esperando a todo momento que o sacerdote saísse. Irmãos, e agora? Olha Levítico 16, 14. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Quem deveria fazer isso? O sumo sacerdote, uma vez ao ano. E agora, na ressurreição de Jesus, o que acontece? Tem uma mesa e 2 anjos. E Maria olha para dentro do sepulcro e os anjos dizem: por que você está chorando, Maria? Por que você está chorando? O seu pecado foi pago. A ira de Deus foi aplacada. E ela não encontra Jesus ali dentro. Porque lembram,
a resposta de que Deus havia aceito o sacrifício era quando o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos. E ela se encontra com Jesus fora do túmulo. Como se Jesus dissesse: Maria, ele aceitou. Foi pago, Maria. Quem que você está procurando, Maria? Um cadáver? Eu estou aqui fora. O sacrifício foi aceito como um aroma suave. O seu pecado foi pago. Agora vai, Maria, e conta para todo mundo. Proclame o Evangelho. Cristo ressuscitou. E a pergunta para você nesta noite: quem você está procurando? Que tipo de Cristo você está procurando? Um Cristo que resolva seus problemas financeiros? Seus problemas conjugais? O Cristo que veio ao encontro de Maria é o Cristo que pagou pelos nossos pecados. Esse é o nosso maior problema. Procurar um Cristo que resolva essas outras questões é procurar um cadáver. Maria se agarrou a Jesus e a pergunta para nós é: a quem você está agarrado hoje? Não dá para estar agarrado a Cristo e às paixões deste mundo. A quem você está agarrado hoje? E nós podemos nos agarrar a Cristo hoje, não fisicamente, mas espiritualmente. Nós estamos também diante de uma mesa. E numa ponta tem o pão. E na outra ponta tem o vinho. E essa mesa está nos dizendo: o nosso pecado foi pago. Vamos orar.